Hoje eu quero conversar com você sobre um princípio da gestão financeira que é muito importante para evitar que a gente faça as coisas do jeito errado aqui dentro do mercado imobiliário. E eu sinto informar que, geralmente, esse assunto, gestão financeira, é um assunto que é meio deixado de lado pelos empreendedores do mercado imobiliário. Geralmente, a gente está mais preocupado em aprender como fazer o empreendimento, no sentido de quais são as contratações, quem são os fornecedores, qual que é o produto, como é que a gente vende, e não está tão preocupado em parar um segundinho, dar um passo para trás e olhar para aquilo que a gente está fazendo, olhar para o tipo de padrão de decisão que a gente está tomando. E a gestão financeira é esse assunto dentro da administração que olha para as decisões que a gente toma. Em última consequência, todas as decisões que a gente toma dentro de uma empresa têm ou provocam uma consequência financeira. Então, todas as decisões que a gente toma impactam o comportamento do nosso caixa e a gente, então, acabou separando toda uma disciplina dentro da administração para falar sobre o comportamento do caixa. E esse princípio que eu vou apresentar aqui nesse vídeo, ele chega a ser um princípio básico da gestão financeira, porque a partir daqui a gente deriva muitas conclusões e você vai perceber que ao longo desse vídeo a gente vai avançar um pouquinho na escala de complexidade, a gente vai descer alguns níveis nessa escala de complexidade. Então, qual que é o princípio? O princípio é por que a gente faz um empreendimento, qual que é a função de um empreendimento ou um projeto dentro de uma empresa. A gente pode olhar para uma empresa dentro do mercado imobiliário como sendo uma empresa que, na verdade, é um saco de projetos. Essa empresa mãe, ela tem vários projetos abaixo de si. Cada um desses projetos precisa ser rentável da sua própria maneira e aí o resultado de um projeto tem que ser bom individualmente. Não dá para pensar que um projeto ele é ruim, mas então ele será compensado por meio de um outro projeto que é bom. Esse argumento aqui ele não passa dentro da gestão financeira. Inclusive, esse é o ponto que justifica uma ideia do senso comum lá sobre a carteira dos loteamentos. Algumas pessoas falam que a melhor parte da carteira de um loteamento, que a melhor parte de fazer um loteamento é a carteira, mas que quando a gente faz somente um loteamento, a carteira é muito pequenininha, mas aí na medida em que você vai fazendo mais loteamentos, isso aqui vai ficando interessante porque cria um efeito de bola de neve. Isso aqui não passa no teste lógico da gestão financeira, porque se analisando aquela carteira individualmente, este negócio não é bom, você multiplicar esse negócio por N vezes, que seria você adicionar vários projetos desse mesmo porte na sua carteira ou de portes maiores, não torna esse projeto melhor. O que a gestão financeira está explicando para a gente aqui é que se um projeto individualmente é ruim, ele muitas vezes vai continuar sendo ruim, ele será ruim coletivamente. Então, cada projeto precisa ser individualmente bom aí dentro da sua empresa. Mas qual que é a função desse projeto? Se a sua empresa é essa estrutura que eu estou chamando aqui de um saco de projetos, que é você tem uma gestão centralizada, você tem um escritório centralizado e de vez em quando você vai lá e faz um loteamento aqui, você vai lá e faz um loteamento em outro lugar, você vai lá e constrói alguma casa, você vai lá e faz alguma coisa para venda. Se a sua empresa é essa gestora de projetos, o que você espera que aconteça com cada um desses projetos? A gestão financeira responde para a gente a função dos projetos que a gente investe. Isso equivale para qualquer tipo de empresa, mas eu estou falando aqui especificamente dentro do mercado imobiliário. E, em geral, as pessoas que me acompanham aqui no canal estão esperando ser mais específicas ainda para o mercado de loteamentos. Então, eu vou falar aqui usando o exemplo de loteamentos. Qual que é a função de um loteamento para dentro da nossa empresa? É gerar lucro? Sim. Só que essa é somente uma das funções e talvez seja a função menos importante de um projeto de loteamento. Os teóricos da gestão financeira apontam para a gente que a gente tem três funções. A função de um projeto dentro da nossa empresa, na verdade, são três funções, é um somatório de três coisas que esse projeto precisa viabilizar. O primeiro é o custeio da operação desse projeto, ele precisa ser rentável em si. Se houver necessidade de capital, esse projeto precisa conseguir pagar o custo desse capital e então, depois de custeadas esses dois itens, que é a operação e o capital, se sobrar lucro, vai ser muito bom. Vamos entrar em cada um desses tópicos aqui e entender a profundidade disso, porque você vai ver que esse assunto vai ficando progressivamente mais complexo. Primeiro ponto, custeio da operação. O que é a operação do nosso empreendimento imobiliário?
A operação é isso que a gente faz, que é mais comum. A gente busca uma área, faz uma permuta para reduzir a exposição de caixa, estuda a legislação, cria um projeto ali em cima, um projeto que seja eficiente. Enquanto isso, você que está me assistindo aqui, provavelmente é um empreendedor, loteador, está trabalhando, contratando essas pessoas, fazendo esse projeto acontecer, fazendo os follow-ups, fazendo os feedbacks, fazendo esse projeto andar. E aí chega em determinado momento, você vai iniciar as obras, vai iniciar as vendas, então você vai encerrar as vendas e vai concluir as obras e você vai continuar com aquela carteira de recebíveis fazendo toda essa gestão. Quer dizer, você percebe que existe um trabalho envolvido aqui. E um bom princípio da gestão financeira é: esse trabalho tem que ser custeado por meio do empreendimento. O próprio empreendimento tem que conseguir caminhar com as suas próprias pernas. Existe a exceção da necessidade de capital que a gente pode buscar com investidores ou capital de terceiros, que é o próximo ponto, mas esse empreendimento terá o seu próprio caixa. Inclusive, a gente tem uma estrutura jurídica dentro da nossa legislação para prever exatamente esse tipo de fenômeno. Aqui dentro do mercado imobiliário, a gente tem um tipo de negócio que chama patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação, que serve atualmente para o parcelamento do solo e também lá para a incorporação imobiliária, ele tem a função de apartar o patrimônio. Então, o que é de um empreendimento não comunica com o que é de outro empreendimento. O caixa de um empreendimento é exclusivo, tanto nas suas receitas como nas suas dívidas. As duas coisas não se comunicam. Isso aqui é um princípio básico da gestão. A operação tem que ser isolada e ela tem que ser custeada por meio do próprio empreendimento. Agora, existe um item aqui dentro da operação que é muito importante e que muitas pessoas ignoram, que é o custo do seu próprio trabalho. Você que é empreendedor, você que é loteador e está fazendo seu empreendimento acontecer, você precisa ser remunerado por meio do seu trabalho. Você trabalha empreendendo e isso vale dinheiro. Não é fácil e não é barato ser um bom loteador. Ter esses conhecimentos, saber, estar assistindo aqui esse vídeo, participar depois lá do curso de loteamentos, são investimentos de tempo, energia e dinheiro que não são baixos. E a gente, na medida em que o tempo passa, a gente vai se tornando um profissional melhor. Então, você precisa ser remunerado de acordo com a sua competência e de acordo com o seu trabalho. E a sua remuneração, o seu trabalho vem aqui da operação. Na minha planilha de viabilidade, tem um lugar lá que a gente pode preencher qual que é a remuneração, qual que é a despesa administrativa, e essa despesa administrativa tem que entrar a remuneração do gestor. E aí lá nessa planilha a gente tem a opção de colocar duas datas. Uma é você colocar que você vai receber essa remuneração fixa até determinado mês, por exemplo, até o mês 25, ou você pode inserir ali ainda que você vai receber essa remuneração até o mês de término da obra, que é uma opção que eu acho muito interessante. Isso aqui seria uma simulação de que é o seguinte: olha, você tem um emprego, você, empreendedor, tem um emprego aqui comigo, enquanto você tiver iniciado um empreendimento do zero, lá, desde a primeira reunião, desde o início da concepção, até o momento em que você conclui a obra, você vai ter um emprego e você vai ter uma remuneração garantida. A partir do mês que a gente encerra a obra, aí não. Aí você não tem mais uma remuneração comigo, você foi demitido. Porque a sua função como gestor dentro do mercado imobiliário é fazer esse negócio acontecer e acontecer novamente. É você ficar alimentando quase que de maneira perpétua essa máquina que é a sua empresa, que é um saco de projetos. Você precisa constantemente estar adicionando projetos dentro da sua empresa. E se você está falhando nessa missão de adicionar novos projetos, se você não está captando novas áreas e iniciando novos projetos, você está falhando na sua principal missão aqui dentro do mercado imobiliário, então você vai ser demitido da sua própria empresa. Então, a gente tem um salário, ou você deveria ter um salário, e esse salário está representado por meio do seu prolabore, formalmente falando ou legalmente falando. Prolabore é o salário daquele que trabalha. Existem algumas maneiras de fazer isso de uma maneira mais inteligente dentro de um projeto. Você pode, por exemplo, não receber esses valores para a sua remuneração e lançar esses valores dentro do projeto como sendo o seu aporte financeiro. Se esse grupo de investidores não estivesse investindo com você, eles teriam que contratar um outro loteador e esse outro loteador, esse outro gestor teria um custo de trabalho. Então, pega o custo de trabalho desse cara ou o seu custo de trabalho e lança como sendo o seu aporte financeiro. Então, você vai ter uma cota dentro do empreendimento, ela vai ser isenta de investimento, mas você vai receber os retornos proporcionais lá na frente.
porque você aportou o seu trabalho, o que eu acho que é uma solução muito interessante. A segunda função de um projeto, como a gente viu, é o custeio do capital. Todo capital tem custo, mesmo que ele seja o seu próprio dinheiro. Geralmente, esse conceito aqui é muito simples. Se você vai lá num banco e pega um dinheiro emprestado, você vai ter que repor o que o banco te emprestou e vai ter também, enquanto não repõe o que o banco te emprestou, você vai ter que pagar uma taxa de juros lá para o banco. Isso aqui também acontece com os nossos capitais, com os nossos próprios recursos financeiros. E aqui é onde eu quero avançar um pouquinho no nível de complexidade da nossa análise. Quando a gente passa para a análise patrimonial, a gente vai ver que o custeio do capital, as soluções financeiras, elas giram em torno das duas grandes opções que a gente tem para esse assunto. Ou você está captando uma dívida, daqui a pouquinho a gente vai ver o que isso significa, ou então você está captando por meio de equity, ou em português, patrimônio líquido. Vamos entender qual é a diferença entre essas duas coisas. Eu estou falando aqui sobre as soluções de capital para os nossos empreendimentos. Dívida, geralmente a gente pode resumir como sendo duas coisas. Existe um contrato entre você e a pessoa que está te passando esse dinheiro, então existe um contrato que firma essa dívida e esse contrato te obriga a fazer os pagamentos. E se você não fizer os pagamentos, uma coisa ruim vai acontecer com você. Então, quando você vai ao banco e pega um dinheiro emprestado, existe um contrato que te obriga a fazer aqueles pagamentos. E se você não faz esses pagamentos, uma coisa ruim vai acontecer. Pode ser a existência de um processo judicial, pode ser uma cobrança extrajudicial, pode ser que alguma garantia foi dada para esse financiamento, então essa garantia será executada. Quer dizer, uma coisa ruim acontecerá com você se você não honrar esses pagamentos. Em oposição à dívida, a gente tem lá o patrimônio líquido, ou o equity. Isso aqui, ele já tem um caráter mais de opcionalidade. Opcionalidade porque você meio que tem um contrato de opção. O contrato de opção, ele se contrapõe com a obrigação. A opção seria o oposto da obrigação. O que isso significa? É que quando investidores investem com você e fazem um aporte financeiro no seu projeto, meio que a remuneração desses investidores depende do sucesso do projeto. Então, o oposto disso seria lá o banco. O banco, você tem que pagar aquelas parcelas, você tem que fazer as suas amortizações, independente do que aconteça no seu projeto. Já do outro lado, quando a gente trabalha com investidores, você meio que tem a opção, porque você só vai pagar se o seu projeto estiver dando certo. E aí, justamente porque você tem essa opção e não a obrigação, você vai ter que pagar mais caro do que seria lá na dívida. Então, essa aqui é a principal diferença entre as duas coisas. A dívida, ela é mais barata. O capital de terceiros, ele é mais barato. Quando você traz para o capital próprio, quando você traz investidores para dentro do seu projeto, isso aqui custa mais caro porque você já não paga mais um percentual pré-fixado ou termos pré-acordados. Você vai pagar toda a taxa do projeto, você vai pagar toda a remuneração do projeto sem descontos. Então, resumindo, a dívida é aquilo que a gente tem um contrato que nos obriga o pagamento e se a gente não pagar, coisas ruins irão acontecer. Do outro lado, a gente tem o equity ou patrimônio líquido, que é um contrato mais parecido com um contrato de opção e, por causa disso, é um contrato mais caro. Existe uma inteligência financeira na combinação da proporção entre essas duas coisas. O pessoal que faz incorporação imobiliária trabalha muito com esse primeiro lado, que é o primeiro lado da dívida, porque existem estruturas, existem operações financeiras muito comuns para quem trabalha nesse mercado. Então, é muito fácil você ir no banco e pegar um financiamento de produção, é muito fácil você ir lá e pegar um empréstimo, porque existem várias estruturas financeiras que suportam esse tipo de negócio. Aqui, quando a gente trabalha com loteamentos, em geral, a gente não tem tanto acesso assim ao capital produtivo, ao financiamento de produção. A gente tem que pegar financiamento lá com os nossos investidores. A gente vai custear o nosso capital por meio de capital de investidores. E aí, por causa disso, é mais caro. Mas, ao mesmo tempo, o risco da ruína, os grandes perigos, eles são maiores lá no pessoal da incorporação imobiliária do que aqui para a gente. Eu lembro de um caso de um aluno que me contou, ele trabalhava então com incorporação imobiliária e a prefeitura atrasou alguns meses a emissão do ABITSE, da Certidão de Conclusão de Obras.
E aí o banco, do outro lado, estava cobrando seus juros enquanto ele não entregasse as unidades e os clientes não iniciassem seus pagamentos, e isso chegou a quase encostar em todo o seu lucro. Ele perdeu grande margem do lucro porque a prefeitura atrasou. E aí o contrato obriga os pagamentos independente do que aconteça. O que é diferente aqui quando a gente trabalha com equity. Eu estou falando aqui que um lado é melhor do que o outro? Não, eu não estou falando isso, porque os dois lados têm vantagens e desvantagens. Um lado é mais barato, outro lado é mais caro. De um lado existe a obrigação, de outro lado existe a opção. Quando eu uso esse termo opção aqui, não é que você paga se você quiser ou não. Não, a opção é que você vai ter que pagar se determinada coisa acontecer. Se essa coisa não acontecer, todo mundo vai perder seu dinheiro, e o que é diferente de uma obrigação de pagamento, que é o que acontece lá com os bancos. Um lado não é melhor do que o outro, mas em geral a gente precisa ter cuidado com as coisas que a gente promete para os nossos investidores. Se você está captando dinheiro com seus investidores, não é nem um pouco inteligente que você converse com eles e ofereça para eles uma dívida em vez de um investimento. E isso seria, eu estou falando aqui, mas isso dá para se traduzir como sendo você pegando dinheiro com seus investidores a uma taxa pré-fixada. Você está falando para os seus investidores o seguinte: olha, eu estou precisando de R$300 mil para fazer esse loteamento, e se você investir comigo, eu vou te remunerar uma taxa de 2,17% ao mês, sei lá, 1% ao mês. Você está pré-fixando, você está estabelecendo previamente qual será a taxa de remuneração daquele projeto. Isso aqui é uma postura que eu acho extremamente arriscada, porque a gente não está em posição de oferecer dívida. Quem está em posição de oferecer dívida é a instituição financeira, que tem um serviço de análise de crédito e de risco muito grande. Para a gente, isso aqui é muito difícil. Existem muitas variáveis que a gente não controla. Então, eu acredito que você tem essas duas opções. Ou você vai para um lado, que seria o lado da dívida, principalmente se você está trabalhando com incorporação imobiliária, ou você vai para o lado dos investidores, se você está trabalhando aqui no mercado de parcelamento do solo. O que eu acho complicado é você querer misturar as duas coisas. É você, particularmente, ir até um investidor e querer oferecer para ele uma dívida. Aí isso aqui eu acho que é uma ideia ruim. Mas beleza. Agora vamos voltar para o nosso tópico superior. A gente está falando aqui sobre as 3 funções de um projeto imobiliário. Então eu falei que as 3 funções é o custeio da operação, o custeio do capital, que é isso aqui que eu estou falando, e depois o lucro. Até agora, o que está acontecendo? Aqueles que trabalharam receberam por seu trabalho. Aqueles que investiram receberam por seu investimento. Então, você concorda que até esse momento aqui, quando a gente olha para a parcela 1 e 2, todo mundo que está envolvido nesse empreendimento está feliz? Aquele que trabalhou recebeu por seu trabalho, aquele que investiu recebeu por seu investimento. Isso aqui, essas duas funções, elas já proporcionam quase que a completude do que é a função de um projeto. Mas ainda existe uma terceira fase, mais uma coisa que a gente tem que adicionar em cima dessas duas coisas que a gente já fez bem feita, que é o lucro. E segundo a visão dos autores da gestão financeira, essa última parcela, que é o lucro, ela chega quase a ser opcional. Ela é meio que quase que, se der certo, você adiciona, porque necessário mesmo, obrigatório mesmo, é quando a gente soma muito bem o trabalho daquele que está trabalhando, a remuneração pelo trabalho daquele que está trabalhando, e também a remuneração do capital daquele que está investindo. Se você consegue somar muito bem esses dois valores, o terceiro, ele chega a ser opcional, porque é bom que ele exista, mas ele serve para o crescimento da sua empresa. Ou também, como eu gosto de analisar, ele serve como sendo um colchão de segurança. Quando a gente entra lá dentro da análise financeira de fato e abre uma planilha ou abre um software de viabilidade, existe um número que é chamado VPL, Valor Presente Líquido. E quando o empreendimento é lucrativo, quando ele fez essas 3 coisas, ele remunerou a operação, remunerou o capital e deu lucro, isso significa que o VPL, o Valor Presente Líquido, é maior do que zero. O VPL maior do que zero seria quase que inteiramente composto por essa parcela de lucro. Porque o VPL igual a zero significa que você pagou a operação, pagou o capital e não deu lucro. Então, quando ele é igual ou maior do que zero, isso significa que o seu empreendimento é viável. Seria uma luz verde para prosseguir o seu negócio. Segundo a gestão financeira, o VPL ele precisa ser no mínimo zero, porque de zero para cima, isso aqui já é o cenário perfeito, já está sobrando resultado. Aquele que trabalhou recebeu, aquele que investiu recebeu, e o lucro está fazendo sua empresa crescer. Você vai pegar esse lucro,
e vai comprar novos computadores, comprar novos equipamentos, vai contratar novas pessoas, vai investir em novas áreas, vai viajar para fazer prospecção de novos negócios, vai viajar para fazer aquisição cultural. O lucro serve para essas outras coisas, porque aquele que trabalha recebeu, aquele que investe recebeu, e o lucro faz a sua empresa crescer. Ele vai melhorar a sua capacidade de fazer negócios. E ainda existe um terceiro cenário dentro da análise financeira, que é quando o VPL é negativo, quando ele é menor do que zero. Aí, nesse caso, é o único caso em que não existe viabilidade financeira. E aqui é meio simples de entender por que não existe viabilidade financeira. Porque ou a operação não foi custeada ou o capital não foi custeado. E aí, obviamente, não teve lucro. Mas o seu empreendimento não foi suficiente para fazer ele próprio acontecer, ou ele não foi suficiente para remunerar os investidores, e por causa disso, esse é um empreendimento que não deve seguir. Esse conceito que eu estou te apresentando aqui nesse vídeo é o conceito base da viabilidade financeira. A partir daqui que a gente olha para os indicadores financeiros. Não adianta eu te apresentar o que significa VPL lá no fluxo de caixa se você não entender primeiro essa função aqui da gestão financeira. A viabilidade financeira é uma consequência direta da interpretação dos conceitos da gestão financeira. Então, vamos lá, vou resumir aqui. Por que a gente trabalha? Por que a gente faz empreendimentos e o que a gente espera de cada um desses empreendimentos? A gente espera 3 coisas. Ele precisa remunerar a operação dele próprio, ele precisa remunerar o capital dos investidores dele próprio e ele precisa em si ser lucrativo. Quando a gente fala de remuneração da operação, isso aqui significa inclusive o gestor que está trabalhando. Quando a gente fala aqui da remuneração do capital, isso aqui pode ser feito de 2 maneiras, que é por meio da dívida ou por meio do equity. Dívida é aquilo que a gente é obrigado a pagar e equity é aquilo em que a gente tem a opção de pagar. Opção não no sentido de se eu não quiser, eu não pago. Não é isso que opção significa. E o lucro, ele chega a ser visto como sendo opcional pelos gestores. Mas é claro que para a gente aqui na nossa realidade do Brasil, o lucro não é opcional porque a gente vive num ambiente de altíssima incerteza e altíssimo risco. E como é que a gente traduz isso aqui dentro da análise financeira, dentro da nossa viabilidade? O nosso VPL, o valor presente líquido, ele precisa ser no mínimo 0, mas de preferência maior do que 0, porque o lucro precisa ser positivo. Então, um empreendimento viável é aquele que tem um VPL maior ou igual a 0. E o empreendimento inviável, em que a gente não dá prosseguimento, é aquele que tem um VPL negativo. VPL menor do que 0, porque ele não custeou a operação ou ele não custeou o capital e, por causa disso, como consequência, ele também não terá lucro e terá prejuízo. Bem, eu sei que esses conceitos podem ficar progressivamente complicados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe um comentário aqui e te encontro numa próxima oportunidade.